às vezes são até meio, não leigas, mas é que hoje em dia também as pessoas falam muito que terapia é coisa de... Então, isso que eu ia te perguntar. Tem aí alguns preconceitos, né, com Sim. relação. Você vai falar pra pessoa, meu, procura um psicólogo e tal. Ah, mas eu não sou maluco e tal, É né? É, verdade. Existe um pouco de exatamente. ignorância, né, Sim, da sociedade também. Acho que é um desafio também da sim. psicanálise é quebrar esses paradigmas, né? É, é. É que a psicanálise ela é um pouquinho diferente da psicologia. Por Ah, quê? tá, então eu falei besteira. Você não falou não. É Tá que vendo? assim, Mas muita gente, assim como leigo, como eu, de repente associa e acha que é a Aham. mesma coisa. não é a mesma coisa. Pra ter um entendimento mais fácil, assim, digamos assim. Eu tenho uma prima psicóloga, Júlia, se estiver me assistindo e eu estiver errada, manda aí no chat. É assim, o que eu costumo dizer pra gente poder diferenciar. A psicologia, ela trata o seu hoje, o seu presente, o que você faz. Então, toda vez que você chega numa consulta com a sua psicóloga, ela vai falar: e aí, como foi seu dia? Ou como foi sua semana? Eu não. Eu sou um pouquinho mais. Eu gosto de ir um pouquinho mais lá dentro, entendeu? Então, eu Uhum. trato o quê? O seu inconsciente. Então, Freud, ele é o pai da psicanálise. Freud ele era neurologista, ele nunca foi psicólogo, nada. Ele começou sua especialização como neurologista. Ele se formou em medicina e foi neurologista. E aí, a curiosidade dele era saber o que se passava na mente das pessoas. Então, Freud é o pai da psicanálise por isso. Que ele começou através da neurologia a estudar a mente das pessoas. O que é o inconsciente? É uma coisa que aconteceu com você que você não lembra. Que Sim. fica guardado lá dentro do seu cérebro e você não lembra. E aí, às vezes, você tá aqui, ó, abrindo uma garrafa, você fala: Nossa, aconteceu isso. Tipo, às vezes um despertar. Eu já tive essa sensação já. Vem na memória assim do nada. É, Não tem muita. Não sei, né? Eu tô aqui, gente. Às vezes, de repente, é a dúvida de alguém lá fora. é. Mas não tem muita relação com aquele negócio de déjà vu que as pessoas falam? Você fala, meu, eu Não, acho que eu já passei por não isso. Eu já tem. vivi isso antes. Não tem porque o déjà vu, né? Eu não entendo muito disso, mas assim, na minha percepção, o déjà vu é uma coisa meio que boba, ou uma coisa alegre, uma coisa normal, ou tipo, nossa, eu já abri uma garrafa antes. Ou tipo, já tive a sensação que aconteceu isso. Mas ele não te traz aquela tristeza, Sim, sim. Ah, entendeu? Ele não te Entendi. traz aquela Não é algo que te frustração. prende, Não né? é algo que te prende. essa memória é uma memória firme É a mesmo, memória que que fica você guardada. traz os sentimentos Sim. Ou mesmo entre ali de... aspas, ser uma doença da alma, E assim. exatamente. Entendi, Exatamente. A entendi. psicanálise ela trata a sua alma, o seu inconsciente. Então nós temos o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Que é o consciente é o que a gente está fazendo aqui. Todo mundo sabe o Sim. que a gente está fazendo Sim, aqui. sim. O pré-consciente talvez seja uma coisa, um sonho, uma coisa que você fica assim. Será que eu faço? Será que eu não faço? Talvez um desejo que tá guardado. Agora, o Aham. inconsciente é uma coisa que você realmente não lembra, que você tá inconsciente, né? Sim. Fica guardado lá no seu inconsciente, lá dentro do seu cérebro, e é uma abinha que fica fechada. Sim. É difícil de abrir. É por isso que na psicanálise a gente trata a associação livre. O que é associação livre? Eu simplesmente estou lá parada e você falando tudo que você quer. Por quê? Associação livre? Porque através da sua fala, através da sua libertação falando, você pode lembrar de coisas que aconteceram com você. Esse é o caminho, então, para Esse é o acessar caminho. essa memória que está Exatamente. ali guardada e Exatamente. não tem mais acesso. Hoje eu estou estudando neuropsicanálise, né? Estou indo um pouquinho mais a fundo. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho TDAH e isso me ajuda um pouco, porque eu falo que o meu hiperfoco é estudar. Então eu gosto muito. Então eu Aham. gosto, além de gostar muito de estudar, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de conversar com as pessoas, de entender o que passa na mente das pessoas. E vou contar uma coisa um pouquinho curiosa sobre mim, é, que não tem nada a ver com saúde emocional, mas é muito curioso o porquê que eu comecei a gostar da mente das pessoas. E foi muito legal porque eu descobri isso não faz muito tempo, faz pouco tempo, porque eu me fiz uma autoanálise. Porque eu estou lendo um livro, né, de psicanálise e a neurociência, Aham. muito bom, inclusive.
E aí eu falei, peraí, vou fechar o olho aqui, vou me autoanalisar. Por que eu gosto disso, gente? Quem compra um livro de neurociência, sabe assim? Às vezes chega lá, Shopee, o Charles fala, outro livro? O Charles é meu marido. Aí eu falo, mas o que tem outro livro? Aí eu falei, cara, por que eu gosto disso? Por que eu estudo isso? Por que eu gosto de ficar, tipo, as pessoas estão falando, então assim, ó, o que se passa? Não tem um meme que fala, o que se passa na mente dessa pessoa? Sou eu. E aí eu comecei a fazer essa autoanálise de querer entender o porquê que eu gostava disso. E aí eu me lembro que quando eu era criança, eu me lembrei, né, de que quando eu era criança, eu assistia muito filme de terror. Eu amava filme de terror, mas não era qualquer filme de terror. E aí eu falo, só que hoje em dia a minha filha fala assim, mãe, vamos assistir um filme de terror? Eu falo, pelo amor de Deus, Maria Eduarda, eu tenho morro de medo, porque eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo de fantasma, essas coisas, tipo assim, medo de assistir filme assim. Aí por isso que também eu fiz essa autoanálise, eu falei assim, cara, se eu tenho medo de fantasma, por que quando eu era criança eu só assistia filme de terror? Aí eu comecei a me autoanalisar e querer ir lá no meu inconsciente, lá no meu profundo. E lembrei que os filmes de terror que eu assistia, eles não eram um filme de terror com fantasmas. Eles eram filmes de serial killer. Meu Deus. Então eu gostava de assistir os filmes de, sabe, Pânico? Tipo, Eu assistia, Jason, essas paradas eu aí, assistia Fred. Pânico 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos. Saía na locadora, eu ia correndo alugar. Porque, né, eu sou da época da locadora, né? Blockbuster. Eu não me lembro. Quem tinha cartãozinho da Blockbuster era top das não é da minha galáxias. época isso daí. Eu já ouvi falar que era mais ou menos assim. E eu saía correndo pra alugar. Tipo, às vezes a mulher, sem brincadeira, ela ligava na minha casa da locadora e falava, saiu o Pânico 5. Eu falava, tô indo buscar. E eu comecei a curtir esse negócio de, mesmo assim, de querer entender a psicologia, a psicanálise, por causa dos serial killers. Meu Deus. Eu gosto muito. Eu gosto muito, sem brincadeira. Pra mim é muito interessante querer entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo, cara. Ela tem que ter uma... Algo levou... alguma coisa levou ela àquilo.